Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão ouvindo Entre Três, o podcast do Coletivo Tria. Vamos lá, o que acontece aqui no nosso coletivo? A escuta acolhe, o encontro transforma e a palavra floresce. Sejam bem-vindos. Muito bem. Nosso tema de hoje, quem se lembra? Quais são nortear? As vozes que eu escuto? Vozes, isso é assombração? Ai, verdade, viu? Isso é um São tema... as vozes, Quantas vezes já? São as nossas vozes internas que criam realidades. Exatamente. E precisa de coragem para a gente se escutar? Vocês acreditam nisso? Se escutar de verdade, porque nós ouvimos muitas vozes internas, né? Que muitas vezes não são nossas vozes. São vozes baseadas em crenças, né? E aquilo que a gente ouviu muito. São coisas que a gente carrega de herança. Exato. Sim. São aquelas heranças que a gente sequer reconhece em alguns momentos da nossa vida. A gente né? às vezes nem se questiona, né? Essa voz é minha? Exato. Ou isso vem de algum antepassado, de né? quem tá vindo isso? Porque acho que quando a gente fala dessa coragem de se escutar, tudo que nos compõe, né? O que faz a gente realmente estar aqui na vida, a gente é composto de muitas histórias, de muitas coisas que a gente vai vivenciando. Sim. E essas vozes vêm da família, vêm da escola, vêm do meio que a gente está inserido, vêm do trabalho, vêm da necessidade de pertencer. Pertencimento, né? De pertencimento. Então, para eu pertencer, eu preciso acreditar em que todos estão acreditando. Então, quando a gente fala dessa coragem verdadeira de se ouvir, né? E aí, de repente, uma provocação, né? O que a gente está precisando ouvir, se escutar verdadeiramente com mais amor? Olha, eu acho que o que tem faltado de forma geral nas pessoas, e acho que parte disso vem, né, por conta da internet, por conta das comparações, né? Acho que está faltando acolhimento, né, para nós mesmos, né? Calma, você vai chegar, calma, as coisas vão acontecer, poxa, você está indo bem. Por menor que seja o passo... Às vezes eu quero andar, eu quero crescer, eu quero evoluir no ritmo que nem é meu. Exato. Sim, que é o que está sendo imposto, né? Eu tô vendo alguém que está seguindo um caminho e aí eu acho que eu preciso seguir esse mesmo caminho. Ser essa mesma pessoa. E estar no mesmo nível que ela, né? Naquele mesmo na mesma lugar, naquele mesmo momento. A gente esquece de olhar e perceber que os ritmos são diferentes. Nós somos diferentes. A gente se conecta com algumas pessoas, mas nós somos pessoas distintas, né? E que enxerga o mundo de um jeito diferente um do outro, né? Perfeito. Aquilo que a gente enxerga é muito reflexo do nosso mundo interno, né? Quando a Fabi trouxe essa questão da gente se acolher, acho que é até uma das propostas desse nosso encontro, desse nosso podcast, né? A escuta que acolhe. E o quanto que a gente precisa de coragem para se escutar verdadeiramente e se acolher com tudo isso. E você seguir de forma confiante, sabendo que o seu caminho é diferente, que o seu ritmo é diferente e que está tudo bem, que está tudo bem. E às vezes a gente esquece que o nosso corpo reflete aquilo que a gente cria internamente, sim, né? Sim. E esse é um tema que eu amo, porque eu acredito que está tudo muito ligado na crença que eu carrego. E essa crença, né, às vezes as pessoas não sabem, Gi, acho que é importante a gente explicar de onde vêm essas crenças. E como que eu percebo que eu tenho uma crença que está me limitando e eu estou ouvindo uma voz que realmente só está me levando para um caminho de coisas ruins? Acho que a gente tem que se questionar, porque fala assim, o que não está rolando na vida, né? E aí você se perguntar, o que você acredita verdadeiramente sobre determinados assuntos, né? Então, polêmica, né? O que vocês ouviram quando criança sobre dinheiro? Só coisas sobre escassez, né? Escassez. Sim, né? Bom, na verdade, dinheiro era um tabu em casa porque não se falava muito.
No começo eu via meu pai tendo uma situação financeira boa, então a gente via, claro, os frutos disso, mas depois que ele entrou numa crise financeira, a gente não teve um diálogo, né? Pai e filho, olha, estamos nessa situação, nosso nível de vida vai mudar, ou então a gente precisa se preocupar com isso, ou vocês precisam nos ajudar com aquilo. Na verdade, não se falava. Mas a crença, ela foi se construindo em pequenas frases que a gente ouvia, né? Meu pai falava uma frase, quando a gente demorava muito no chuveiro, ele falava, vocês pensam que eu sou o dono da Light, né? Que nem era. Naquela era de São Paulo, era lá do Rio de Janeiro. Era a frase que eu mais ouvi. Você acha que eu sou dono da Light? Dinheiro dá em árvore. Não, exato. Pensa que meu dinheiro é igual caqui, enfim. Frases, né, soltas, mas que me levaram a uma crença de limitação. Nunca ouvi falar, né, dos meus pais, poxa, o dinheiro, ele é um caminho de liberdade, o dinheiro, se você souber, ele não é fim, ele é meio. Então... A gente sempre ouviu falar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é isso. Ou quem tem muito dinheiro pode ter ganhado de forma ilícita, né? Corrupto. Então, e a gente vai... E à medida que a gente vai crescendo, né? Talvez voltando ao nosso primeiro episódio, quando você toma consciência de como está a sua vida, você começa a perceber que algumas convicções não encaixam mais no seu momento de vida e que aquilo nunca te pertenceu. E você começa a perceber a incongruência daquilo que você quer viver e com o resultado que você está tendo na vida. Tem uma outra questão também, né? Agora, parando para refletir, eu acho que sempre vinha assim, que o dinheiro ia mudar a sua vida, né? E por isso, olhando para a minha experiência, para a minha trajetória, né? O quanto... Durante muito tempo, eu foquei nessa verdade, nesse buscar o dinheiro, buscar esta condição, que aí ela te traz o dinheiro, o cargo, o status, a carreira. E aí isso foi moldando um pouco o jeito de eu lidar com a minha vida durante muito tempo, né? E aí... Como é que você se liberta disso para você começar a olhar de outra forma, né? Que, sim, ele traz uma série de liberdades, mas você também tem outras questões envolvidas aí que você precisa olhar para você, né? Que a liberdade também, ela é praticamente igual à responsabilidade. Sim. Né? Quanto mais liberdade, mais responsabilidade você precisa ter. E as convicções... o cuidado que a gente também precisa ter com a gente, à medida que você vai descobrindo que aquelas convicções não são suas ou não fazem mais sentido, porque ela é o nosso solo sagrado. A convicção, ela é o nosso solo sagrado e ela sustenta os nossos valores de vida. Então, muitas das coisas que a gente acredita, elas dão base e sustentação para os nossos valores, aquilo que é muito importante para a gente na vida. Então, como é que eu faço a identificação dessas convicções? Como é que eu faço essa transformação? Como é que você precisa deixar algo para seguir com novas convicções? Então, tomar a consciência, fazer um processo de autodescoberta, fazer um processo em conjunto, tá? Sempre ali, encontrar um caminho que te ajude nesse processo, porque às vezes é muito difícil a gente abrir mão desse solo sagrado. Exato. Eu não consigo fazer sozinho, então eu posso me manter limitado por não querer soltar essa convicção que por tanto tempo ela foi parte da vida. E uma coisa que eu aprendi, Gi, fazendo, né, cursos na área, foi que 95% das nossas ações e pensamentos estão baseados no nosso inconsciente. Eu fiquei horrorizada com essa informação. Ou seja, nós não tomamos ações conscientes, ações... talvez, assim, a gente toma ação baseado nas nossas crenças, nas nossas emoções nos nossos valores que estão enraizados. E por isso que muitas vezes você, né, eu me deparei com decisões que eu falava, cara, não era o melhor, mas estava em linha com aquilo que eu acreditava. Porque o nosso cérebro, né, tudo que ele nos estimula a fazer é para nos manter na sobrevivência. Então, é pertencimento e sobrevivência. Coisas que funcionaram há mais de 400 mil anos. Só que a memória, ela é celular. Então, a gente ainda funciona de uma maneira que nos leva à proteção, né, à sobrevivência e pertencimento. E é muito difícil você
desapegar de algumas coisas aprendidas, isso causa uma certa dor, né? Muito. E aí, toda vez que você tem a dor para deixar algo, você parece que se agarra um Mais pouco ainda mais fala, porque àquilo, né? Exato. Então, é um processo que ele precisa ser bem construído para que você consiga ter a consciência e conseguir ir se desapegando dessas limitações, desses pensamentos, dessas frases, dessas crendices, Essas né? convicções. Que- Por isso, que te- a coragem de se escutar de verdade. Para você criar uma nova realidade. Porque a realidade que eu estou vivendo... Porque, o que eu percebo muito dos processos, e acredito que vocês também devem ter lidado com isso, muita gente que passa e fala, ai, eu quero muito isso. Só que a pessoa consegue, muito abaixo daquilo, um caminho totalmente diferente. Então, tem uma incongruência no pensamento e na ação. E esse poder do inconsciente, como é que a gente trabalha isso que a gente acredita, essa autodescoberta, perceber aquilo que está me conduzindo na vida, que vai me trazer um resultado, vai me criar uma realidade coerente com aquilo que eu quero. Só o querer não é poder, suficiente, né? não é poder. O querer não é poder. Exato. Só que hoje a gente tem um estímulo gigantesco na internet que você pode tudo e que rápido. você rápido. E fácil. Gente, eu sou Gisele, mas nem por isso posso ser pitching. Até porque eu tenho 1,5 m, então não rola mesmo, não dá. Então eu preciso ser coerente com aquilo que está disponível. Então, quanto mais autodescoberta, mais coragem eu tenho para me ouvir, eu posso encontrar e criar uma realidade congruente com aquilo que eu tenho de recurso, aquilo que eu posso buscar de recurso. Como é que eu posso transformar? Mas de novo, né? A consciência. É você entender quais são essas crenças. Porque, às vezes, você vê, assim, né? Pessoas, assim, incríveis, pessoas estudadas, pessoas que têm um potencial gigantesco e que, de repente, não têm os resultados na mesma medida do conhecimento técnico, do conhecimento né, da vivência. Eu falo, isso tudo tá ligado a crenças. Aí isso evidencia a potência que esse assunto tem de conduzir-nos na vida, né? Então, quanto mais a gente puder fazer um caminho de descoberta daquilo que eu verdadeiramente acredito sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre saúde, né, as relações, o que eu quero, o que eu quero acreditar daqui para frente, porque é um caminho de desapegar mesmo, como eu falei, desapegar daquilo que funcionou por um tempo, mas não funciona mais. E aí, como que eu faço esse caminho de descoberta? Porque, assim, às vezes a gente fala, né? Parece um processo... Tão subjetivo, né? Tão distante. Ou tão distante. Ou tão distante. Né? Ou tão distante. Mas será que é distante? Será que, de fato, eu não consigo trabalhar e me desapegar dessas crenças? Na experiência de vocês, como é que nós poderíamos, né, até trazendo aqui, né, para as nossas ouvintes, né, como é que eu consigo me desapegar dessas crenças que muitas vezes estão limitando o meu pensamento, limitando a minha ação, limitando o meu movimento? Eu acredito, assim, né, pelo que eu estudei, tem duas formas de se criar uma crença. Ou através de um impacto emocional grande, que você vivenciou algo e que aquilo te cravou ali, né, uma sinapse neural, né, e ali cravou uma crença. Então, muitas das crenças... algumas crenças, muitas não, mas algumas crenças que eu tive foi por situações dramáticas que eu vivi. E que aquilo me criou uma crença, no caso, limitante. Mas a maior parte das crenças, no meu ponto de vista, são criadas pela repetição. Eu repito aquilo todo dia, ou eu falo para mim mesmo, ou eu ouço de alguém, ou eu ouço, né, ou eu vejo. Então, aquela repetição vai criando conexões neurais em nós. Então, eu acho que da mesma forma que a gente, a crença entra através da repetição, a crença sai através da repetição, mas através de um outro padrão, né? Aí eu trazer para um padrão
positivo aquela crença negativa que eu tenho. Mas, de novo, eu tenho que entender qual que é a crença, eu tenho que criar a nova crença e eu preciso começar a repetir. Qualquer coisa na vida, eu não aprendo uma outra língua se não for por repetição. Não adianta, se eu não tiver... É a criação de novos hábitos, né? exatamente, são novos hábitos. Você muda um hábito que não está fazendo bem para você através de um processo de criar um novo hábito. Sim. E aí, Exato. encontrar qual é esse hábito que vai te trazer o benefício, que vai levar você para esse novo lugar. Dentro dos processos também, quem chega, seja para o que for, qual é o objetivo, né? Às vezes a pessoa... E é então interessante, porque às vezes a pessoa chega por um objetivo, só que no caminhar do processo, o pano de fundo é outro completamente diferente. Verdade. Né? Então, de novo, porque as pessoas têm essa necessidade de acreditar que precisam fazer alguma coisa porque alguém está esperando ou alguém está exigindo. Então, a exigência já vem de fora e não é exatamente aquilo que ela quer. Então, quando ela chega com um objetivo, nem que o objetivo dela seja não ter objetivo e descobrir um objetivo. Então, a gente vai ter que mapear o que está acontecendo, um verdadeiro... A gente vai colocar o mapa e falar qual é o seu momento atual, o que está acontecendo exatamente, quais os resultados você tem no momento e o que você quer nesse lugar. O que você quer no lugar de tudo isso que está te incomodando, alguma coisa você quer. E aí a gente vai checar o que ela está atendendo de valores nesse processo, dessa caminhada, e o que ela realmente acredita sobre isso. E quase sempre no primeiro momento são frases prontas, muito bonitas, bem elaboradas. E aí, ok, então a gente vai guardando aquilo que é o que ela quer. Só que no meio do processo, na caminhada, aquilo que realmente ela acredita vai vindo à tona, porque são os obstáculos daquilo que ela não consegue colocar em prática. Eu não consegui, aí você começa a perceber, opa, tem alguma coisa aqui então, do que ela realmente acredita que está impedindo ela. E aí a gente vai trazendo para fora, né, esse hábito, esse lugar da gente trazer, desenhar mesmo, escrever. Quando a gente traz para fora, a gente começa a dar forma, dar tamanho. E aí as pessoas começam a perceber que, nossa, eu acredito sobre isso. Nossa, mas eu falei isso, porque é tão inconsciente, já tão no hábito, ela não se dá conta do que ela está dizendo para ela. O trazer para fora é trazer verbalmente. E escrevendo também, né? Porque quando você está desenhando, quando você está escrevendo, quando você está visualizando tudo aquilo que está te bloqueando, né? Ele tem um outro impacto. E dá um choque, porque quando a pessoa... Então, você tem algumas ferramentas, alguns exercícios que você vai evidenciando para a pessoa aquilo que ela realmente acredita, porque às vezes ela nem se dá conta e a gente não percebe o que a gente não consegue perceber. Então, os pontos cegos, né, Gi, que a gente tem. E por isso que eu fiz o processo de coaching, por isso que eu acredito no processo de coaching, porque ele traz ferramentas para que você possa, né, trazer à tona tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tá... Essas crenças que você às vezes nem sabe que você tem. Exatamente. Você nem se dá conta. Você só sabe o resultado que você tá tendo. Que é a realidade. Que é a realidade. Que tá posta, e que aquele resultado é reflexo de algo que não está bem elaborado, bem entendido, bem ressignificado. Exatamente. Né? E aí, para quem está chegando aqui agora, nos ouvindo no TRIA, né, vale sempre lembrar que o nosso podcast está começando nesse coletivo de mulheres com a proposta realmente, né, como está aqui, são escutas que acolhem e conversas que transformam. Então, para você que está chegando agora, ouviu a gente, volta no primeiro episódio, que a gente está falando da consciência. E agora a gente vem para essas conversas, né, que criam a realidade. E aí você vai conhecer um pouco da nossa história, como é que a gente chegou aqui, como a gente se ouviu e se transformou, como a gente teve coragem também para se ouvir e fazer as transformações que a gente, de alguma maneira, queria, mas não sabia bem o caminho, né? Então, acho que tomar a consciência, acho que quando você toma a consciência, já abre um espaço para essa coragem, para se escutar de verdade e aí você criar essa realidade que e você se recriar nesse processo, né? Você se recria, você busca uma comunicação mais autêntica de quem você é, daquilo que você deseja, né? Do que você, qual que é o teu
o que te move, qual que é o teu propósito, né? Aquilo que dá sentido, O talvez, que dá na vida, sentido né? da Tem tua vida. significado. Exatamente. E a partir desse processo de reconstrução, né? De você se conectar cada vez mais com você mesmo. Exato. Né? E quando a gente fala, né, de sentido, propósito, significado, autenticidade, a gente tem ouvido falar tanto de vulnerabilidade, como é que eu, né, lido com essa vulnerabilidade, como é que eu olho para isso. Eu acho que a vulnerabilidade é essa coragem da gente também se escutar. Isso também é ser vulnerável, né? E essa coragem de se escutar quase sempre pode te levar para um caminho bem diferente que você está trilhando, né? Ai, mas eu tenho que seguir essa carreira porque é da minha família, eu preciso casar e ter filhos porque isso é o que todo mundo na minha família faz. Então, essa coragem de se escutar vai te levar por caminhos diferentes. E quebrar padrões familiares, tá tudo bem, a gente pode em algum momento fazer isso. E pode ser que a gente teve que, eu pelo menos falo, eu olho para minha história, sei o quanto de padrão familiar fui quebrando e eu achei que eu estava traindo e na verdade era só um convite diferente. E quantas pessoas passam isso, estão infelizes na carreira, felizes em relacionamento, estão infelizes sem sentido na vida, estão dando espaço para talvez viver crises emocionais profundas, de tristeza mesmo, né? Talvez até levando a uma depressão, por não ter coragem de se ouvir. E quando tem a coragem de se ouvir, também tem a coragem de entrar em ação. Exato. Fazer a transformação. Às vezes a gente pensa que é melhor eu não viver em crises, eu não ter crises. Sim. Mas eu não concordo muito com isso. Eu também acho que as crises eu acho que fazem parte do nosso processo. Sim. Então, é como se elas nos despertassem, né? Como eu disse no primeiro episódio, a gente sempre espera uma crise para despertar. Não deveríamos ser assim. O ideal não. O ideal não seria isso. Seria que a gente tivesse uma consciência tão grande do que nós somos, dos nossos valores, do que a gente espera, do que nós gostaríamos de ser, né? Para que a gente pudesse construir a nossa caminhada, a nossa jornada. Mas, não sendo assim, as crises são importantes para que a gente consiga ter esses choques, né, que você comentou, né, desses gatilhos que levam a gente para esse despertar. E quando a gente chega nesse processo, que a gente acolha. Porque, às vezes, a gente cai dentro do processo e se revolta e sofre, se deprime, e tem uma série de questões, mas a gente precisa acolher isso, aprender a lidar com o que está acontecendo, para que a gente consiga partir para a ação, né? E fazer algo para esse processo de mudança acontecer. Né? A gente trabalha muito nisso, né? A tríade da paralisia, né? Então, para a gente sair dessa tríade da paralisia, que é a culpa, o arrependimento, o julgamento, isso realmente não leva a gente a muito êxito na vida. Quando a gente fica nesse processo de estar ali se debatendo o tempo todo, eu tomei a consciência e aí agora estou me julgando e me culpando por ter ficado lá tanto tempo. Foi o tempo que a gente precisou. Eu acho que essa coragem de se ouvir, de se acolher, ela é fundamental para que a gente não fique nesse lugar, nessa tríade de paralisia ali se culpando. Ok, eu não tinha como fazer diferente, os recursos que eu tinha eram aqueles, a situação era o que me pedia era essa, e eu só consegui fazer esse movimento agora, e tá tudo bem. Então, essa consciência vai te levar para entrar em ação mais bem direcionada. E não existe um melhor momento ou pior momento, não, né? Então, às vezes é o agora, porque às vezes a gente vai para aquele processo de comparação assim, mas eu poderia ter feito, a Gi fez lá atrás, a Fabi fez. Não, eu não poderia ter feito. Eu só posso fazer agora. Porque é agora que eu tomei consciência, agora que eu acolhi tudo aquilo, que eu reuni competências, forças para que eu consiga me movimentar. Clareza, consciência. Exatamente. E aí eu venho com um processo um pouco mais claro, um pouco mais seguro e que pode me levar para outros lugares de forma muito mais confiante, né?
Tem uma frase que talvez você já tenha ouvido ou tenham dito, que eu falo que é uma frase muito engraçada no final das contas, que é: ah, se eu fosse você, eu teria feito tal coisa. Meu amor, se você fosse eu teria feito exatamente igual, porque você seria eu, lembra? Exato, Não é tem verdade. como você ser eu fazendo diferente. Não tem, verdade. Não tem como. Então, se fosse, você faria exatamente igual. Então, os contextos são diferentes, os recursos são diferentes. E o melhor momento é o que está rolando agora, a consciência agora, que você está entrando em ação e está tudo bem. Que eu acho que a maturidade traz bastante isso, né? A bênção da maturidade. Eu acho que tinha que ser uma coisa muito boa para envelhecer, gente? Exato. Tem que ter. A crise dos 40 veio, mas também veio um amadurecimento, veio uma forma diferente de lidar consigo mesmo. Eu falo porque, assim, eu comecei a questionar sobre a minha vida aos 30. Eu não sei porquê, mas aos 30 eu comecei a questionar. Eu cheguei onde eu queria e eu comecei a me questionar. Os setênios, né? Ali, 14, 28. 28, exato. 28, 30 ali. E eu sabia que estava errado, que tinha uma coisa errada, aquilo que você comentou, né? Você percebe que, poxa, eu já estava com dificuldade para dormir, eu já não me sentia mais contente fazendo o que eu fazia. Veio essa percepção, mas aí eu não fiz nada. Até cheguei a fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, que foi muito bacana, mas eu não segui adiante. E eu fiquei 10 anos meio que sem propósito, assim, sabe? Sem sonho. Seguindo o roteiro. Exato. Eu fiquei 10 anos. O que você quer para a vida? Eu não sabia dizer, não sabia responder. O que eu queria? Não estava feliz, mas não sabia qual era o próximo passo. Por quê? Porque eu dei um pequeno passo e não segui, né? A questão da constância mesmo, né? De você dar... E talvez faltou coragem para se escutar. Com certeza. E aí, Gi, coragem. É isso mesmo. Coragem, é o medo. É o medo de... Puxa, eu vivi uma vida fazendo isso, agora nem sei fazer alguma coisa diferente. Disso? Nem sei. E aí, quando a gente fala de convicções, que a gente fala de consciência e a gente entra nessa paralisia, eu fiz isso a vida inteira. Como é que eu vou fazer isso diferente agora? Será que eu posso fazer diferente? O que as pessoas vão dizer se eu fizer diferente? E o fazer diferente, ele é muito difícil, né? Então, agora nessa última crise, né, que você decide fazer tudo diferente, você se questiona também muitas vezes. Bate o medo, né? Se você está fazendo tudo certo, se deveria ser assim, se você não deveria ter voltado para aquela zona de conforto. Desconfortável. O conforto desconfortável, exatamente. E surgem vários questionamentos, surgem várias dúvidas, a insegurança bate... E vem aquela questão de que eu não estou pronta, mas nós nunca vamos estar, de fato, prontos para nada. Não. Eu acho que, talvez, se você parar para olhar para a sua história, né, você vai perceber que todas as vezes que você mudou alguma coisa na sua vida, você não estava pronto, mas ainda assim você foi. Você foi com medo mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre brinco. Eu falo assim, vai com medo mesmo. Porque, assim, na pior das hipóteses, você vai aprender no meio do caminho. Né? Esse olhar... Você vai aprender fazendo. Eu acho que é esse olhar de crescimento, né? As pessoas olham muito para os fracassos, né? Como, nossa, uma falha terrível. Como que eu pude chegar ali? Ao invés de... Poxa, o que eu posso aprender daquilo? O que eu vou fazer de diferente para mudar, E né? o quanto eu aprendi em cada momento que eu errei. Exato. O quanto eu construí e andei para frente. Mas essa mentalidade de crescimento... Nós somos ensinados também, acho que ao longo da vida, se a gente olhar para trás, as gerações, né, as nossas famílias, existia realmente um roteiro para todas as famílias seguirem. Você vai crescer, você vai estudar, você vai casar, você vai ter filhos, você vai comprar casa e você vai se aposentar. Eu perdi esse roteiro. Então, no meio do caminho eu perdi o roteiro. Comprar uma casa na praia, no interior, e vai se aposentar. Coisa. Só que o que esqueceram de fazer é adaptar o contexto, porque isso funcionou para gerações daquele contexto, onde isso funcionava muito bem, até porque não se vivia muito, gente. Vamos lá, a gente precisa olhar com muito carinho, muito respeito, porque a gente está vivendo. A gente nunca bateu tantos anos como agora. Sim. Então,
como diz a Ana Cláudia Quintana Arantes, é a primeira vez que nós estamos vivenciando tal idade. Não tem como a gente saber tudo, a gente nunca vai estar pronto. E vivendo num mundo mais complexo, num mundo Mais VUCA, né? complexo. Mais vulnerável, mais complexo. Mais complexo, com mais recursos, exato, com mais tempo mais de informação. vida, com mais informação, com mais possibilidades de se chegar a mais idade com saúde. Então, a gente tem muito recurso disponível. Então, aprender, eu acho que essa coragem de se escutar, é a gente ter a coragem de se escutar, de olhar para a realidade tal como ela é, como ela se apresenta para a gente. E aí, com muita humildade e muito amor próprio, né? Você pegar e se acolher mesmo, ser gentil e generoso com você, como eu brinco, seja GG com você, gentil e generoso. Verdade. E se acolha e olhe para isso. Então, o mundo mudou não só pela tecnologia, mas a gente mudou a forma de se relacionar com o outro. Só que essa mudança começa por como eu me relaciono comigo. Como eu mudo essa relação comigo? Como é que eu faço as pazes aqui comigo para eu não ficar me culpando, não me sentir arrependimento? E que eu possa me permitir experimentar a dor do crescimento para não vivenciar a dor do arrependimento. E acho que isso é um bom caminho também para a gente. E eu criar a realidade que eu quero viver, né? Exatamente. E que a realidade que você quer viver, ela não precisa ser a realidade do coleguinha, né? Tem que ser igual. Não. Qual é a minha realidade? O que eu quero viver para mim? Poxa, a Fabi tem um contexto, a Paulinha tem outro, a Gi tem outro. Né? A gente está passando por momentos completamente diferentes entre nós três aqui. A gente está cada uma vivendo um momento... Não tem nem como falar assim, nossa, dá para comparar isso. Não dá para comparar, porque cada uma tem o seu contexto. Mas decidimos criar uma realidade comum. A partir das nossas experiências e nossos contextos diferentes. Né? A gente teve coragem de se escutar, a gente teve coragem de se acolher, de fazer as transformações necessárias e como é que a gente soma com tudo isso. De respeitar o tempo e o limite de cada uma, né? Para que a gente, exatamente. Para que isso funcione, a gente precisa ter esse respeito mútuo para esses contextos e realidades diferentes. E é assim que deve ser nós conosco mesmos. Em primeiro lugar. Nós em nossas relações amorosas, de amizade, profissionais e de todas as formas, né? Sim. De eu olhar para aquilo que se apresenta, decidir qual é a realidade nova que eu quero construir, mas respeitando essa diversidade, essa individualidade e esse tempo que cada um tem. E o que as pessoas às vezes dá muito medo é que essa transformação, esse caminho de transformação, de se escutar, pode ser que em algum momento ele vai ser solitário mesmo, porque você vai escolher aquilo que é para você e nem sempre o outro vai querer partilhar do mesmo jeito. Então você vai ter que tomar essa decisão de dar uma seguidinha mesmo assim sozinho. Mas você tem recursos e possibilidades de encontrar alguém para te ajudar nessa travessia. É verdade, Gi. Às vezes o autoconhecimento passa por um lugar de solidão mesmo, sabe? De você com você mesma, às vezes meio passando por incompreensível, meio ficou louca, doida. Assim? Mas por quê? Por que você tá pensando nisso agora? Sempre fez desse jeito, por que agora vai mudar? Mas eu acho que é uma solitude temporária. Sim, uma solidão temporária. A solidão, acho que ela é temporária, e aí a gente transita pela solitude. Aí a gente se encontra com a gente mesmo. Né? Que eu acho que é importante também. Importante. Você passar esse momento porque nem todo mundo tem coragem de se ouvir. Por que tá falando? Essa coragem de se ouvir, de se acolher e criar uma realidade, nem todo mundo tem essa coragem de estar consigo mesmo. Porque você vai se deparar com as suas convicções, com os seus valores, com o seu caminho, que talvez está um tantinho diferente de quem você, né, das outras pessoas. Então, exige uma coragem. Então, é necessário essa solidão, assim, dar uma atravessadinha ali no deserto sozinho. Para que você se fortaleça, você se reconheça e principalmente para que você possa se sustentar no processo de transformação. Porque senão você não dá conta, senão você recua. Aí você fala, não, é melhor não, deixa isso quieto. Então, quando você atravessa essa solidão, que você consegue olhar mesmo, se ouvir de verdadeiramente, você se sustenta em qualquer processo de transformação, sabe que a dor vai passar
e que você sai ali numa fênix no final. Eu acho que é isso, né? A gente precisa entender que esse lugar, né, de dúvida, de sofrimento, ele tem que ser passageiro, né? Sim, Ele não ele pode... não pode ser morada, né? ele Não pode ser não morada, pode ser ele é travessia. Não pode ser um estilo de vida, né? Um estilo de vida, poxa, que nada tá bom, que eu não tô feliz, mas ao mesmo tempo não tenho coragem de dar os primeiros passos, de mudar, tenho medo. Porque, e aí, né, que aí que entram as crises e que às vezes as pessoas se perdem. E acho que muito de tudo isso que a gente, pela nossa experiência, nossa bagagem, vivência, eu acho que esse é o nosso convite para outras mulheres, né? Quando a gente fala do nosso movimento, daquilo que a gente está construindo, quando a gente pensa no convite que a gente vai fazer daqui a pouco para todas as mulheres, né? Que a gente volta aí para o nossa criação maior, que é esse encontro, essa imersão, que é da consciência à ação. Então, a consciência é justamente esse caminho todo que você vai tomando consciência, você vai se descobrindo, e aí você passa por esse momento de solidão, mas você tem a solitude, você transforma isso em solitude, e por onde eu começo? Que caminhos eu vou seguir? E aí a gente consegue proporcionar, entregar possibilidades de planos de ação, como é que você faz essa transformação muito mais consciente e muito mais confiante. Eu acho que é isso mesmo. Né? Qualquer coisa sem ação não tem resultado. Gente, o fazer tem poder, né? Então, tomar consciência e não tomar ação, você não tem transformação. Para que haja transformação, você tem a consciência, entrar em ação e aí você vai ver a transformação. E começar a dar atenção para as vozes ou para voz. Ou vozes, né? Às vezes tem vozes, né? Positivas, né? Em algum momento você pode, inclusive, começar a dar nome para suas vozes. Às vezes eu dou nome para as minhas aqui. Eu já tenho algumas que são mais íntimas. Eu chamo elas para um café. Eu falo, escuta, senta aqui. Vamos conversar, porque não tá dando. Você tá me impedindo de avançar. Então, você vai ter que dar uma caladinha aí um pouquinho, pode ser? Porque assim não vai funcionar. Isso é importante, né? A gente ter esses diálogos internos, exatamente. Né? Porque... e a gente conduzir, né? É através desses diálogos internos bem conduzidos é que a gente consegue mudar muitas dessas crenças que nos bloqueiam, né? E é importante que nós estejamos sempre no controle dessas vozes e não essas vozes. Elas vão existir, é saudável que elas existam, está tudo bem, está tranquilo, mas essa consciência que a gente toma dá esse lugar da gente fazer a gestão desse diálogo, né? E às vezes a gente não para entender que voz é essa. A gente só vai aceitando os comandos dessa voz, né? Então, a gente precisa parar para pensar no que nós estamos pensando. Exatamente. E o que essas vozes, aonde elas estão nos levando? Porque assim, né? Eu tinha um chefe que ele falava para mim, ele falava, Fabiane, o diabo mora nos detalhes. Então, são nos detalhes. Não é de um dia para a noite. São aos poucos. Você vai de repente aconteceu alguma coisa. Não, você vai dando vazão para essa voz. Você vai aceitando essa voz como verdade. E todo dia você vai... E aquilo vai crescendo, vai crescendo. E aí, onde você foca, expande, né? Então, a gente precisa ter consciência no momento que essa voz se torna mais audível e falar, opa, aqui não. Aqui não, sabe? E você mudar esse diálogo. Dar uma voz de comando, né? Chega. Aqui não. Tem uma pergunta que eu gosto muito de me fazer e fazer também, dependendo do processo que eu estiver conduzindo, que é o que você está tomando como verdade e que talvez não seja. Nossa, isso é sério. Porque as pessoas chegam... Não, porque o fulano falou isso, então a gente se apaixona pelas nossas desculpas, né? Pelas nossas histórias. Então, o que você está tomando como verdade que talvez não seja? Então, quando você vai trazendo clareza e tomando consciência dessas conversas, dessas verdades absolutas... E o caminho para você tomar essa clareza, é justamente você ir fazendo esse diálogo através de perguntas cada vez mais profundas para você mesmo, para que você vá descobrindo a raiz daquilo que você está acreditando. Exatamente. Né? Porque, às vezes, é algo que nem é seu. Quase sempre não é. Quase sempre nem é seu, né? E aí, quando você vai buscar esse lugar,
você consegue se libertar e dizer assim, não, aqui eu consigo controlar. Isso aqui é meu, então eu vou trabalhar só com aquilo que é meu. Aquilo que não é meu, eu deixo aqui. Eu vou deixando. Eu começo a conseguir me desapegar daquilo que não é meu. Ótimo. Entre três, temos alguma coisa para deixar aqui para quem está nos ouvindo? Primeira coisa, o convite que, por favor, vá no nosso primeiro episódio para você já ter aqui, ó, acrescente a construção. Super importante. Toma consciência. Você vai perceber caminhos para criar coragem, para se escolher, né? Para se escutar, se acolher e começar a reconhecer as suas verdades que talvez não sejam tão verdades assim e está, na verdade, te atrapalhando, né? Então, começa a se escutar, tenha coragem de se escutar. E como convite, a gente pode propor, né? Pensa agora, para e pensa por alguns minutos. Qual é essa frase, né? Que você está tomando como verdade e que tá te seguindo. Tá botando, né? Escreve, escreve, olha aquilo que você repete para você mesma, assim. O tempo todo. Né? E aí escreve e reflita sobre isso ao longo do próximo dia, da próxima semana. E com muito amor, com muito carinho, com muito respeito pela sua história. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado com você, é apenas fazer um caminho de transformação, fazer funcionar melhor, jogar a seu favor, pensar de uma maneira mais, né, mais valiosa. Essa frase que você está repetindo para você mesmo por uma outra frase fortalecedora, né, que vai te levar para esse outro lugar que você está querendo. Repetição leva a padrões. Padrões levam a hábitos, hábitos levam a comportamentos, comportamentos levam a resultados. Então, esse é o ciclo virtuoso. Virtuoso, exatamente. Como é que a gente faz esse processo, né? Muito, muito bonito. Enfim, e sempre vai observando os sinais, né? Olha e sempre busca aí qual é a melhor postura, que aí vai te levar para um caminho mais, né? É isso aí. Nós estamos entre três, mas queremos entre muitos que, né, vão chegando, sejam bem-vindos, vão ouvindo. Então, aqui estamos Paula, Fabi e Eugi, sempre aqui com conteúdo, né, uma escuta que acolhe, conversas que transformam. Esse é o nosso convite para que você esteja com a gente aí em todos os episódios. Vem com a gente. Vem com a gente. Beijos.